Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Feliz 2025! A gente espera que até o final do ano a gente pode continuar falando isso! Vai ser um feliz 2025! Porque muita coisa, para quem acompanhou o programa, foi dito aqui como melhorar, como fazer as coisas certas. Teve inúmeras sugestões, teve vários convidados que trouxeram ideias bacanas para todo mundo entender o que está acontecendo, né? Já demos as dicas do que vai acontecer esse ano aqui, porque é para a gente ficar de orelhinha em pé, né? E agora a gente vai começar o ano, dia 2 de janeiro de 2025, com o pezão direito. Não importa onde esteja, não importa em que lugar você está pensando em acessar, como está fazendo para ver a nossa cara. O importante é que você está aqui mais um ano com a gente. Eu, Alexandre Bellini, beijão para vocês do meu lado. Está aqui, Fernanda Matti. Trazendo luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. A gente nem preparou uma frase para a semana, mas a frase da semana a gente só espera que vocês tenham entendido um pouco como as coisas aconteceram. E para que vocês não percam o fio da meada, né, nós preparamos um programa especial hoje, trazendo as 12 maiores cacas que aconteceram no ano passado, né, para ficar aqui dentro da cabecinha de vocês e não esquecerem o que aconteceu, porque lessons learned, lições aprendidas, é meio caminho para não fazer a besteira de novo, né? Então não custa nada a gente puxar a orelhinha de todo mundo e ver que as pessoas têm que acordar para a vida. Por quê? Primeiro, quase todos os problemas que ocorrem são em cima de, vamos falar assim, vulnerabilidades antigas, né? Máquinas que não estão atualizadas, equipamentos que estão depreciados, que não é nem atualizado, o cara não tem mais nada de atualização. O bicho já está lá, morto. Né? Não está na UTI, está morto, mortaço, né? Bagaçado. Então, a chance de melhorar é você olhar, né, para dentro do seu corpinho, né? Não importa se é magrinho, se é obeso, se está todo esbelto, olha para dentro do seu corpinho, põe a mão na consciência, calça as sandálias da humildade, que nem o Anquises falou na semana passada aqui, né? E vamos tentar melhorar, gente. Vamos tentar melhorar, que ainda eu acredito na salvação. Você também não acredita na salvação? Que as pessoas podem ser boas, Amate? Eu penso assim. Não, eu acho que todo mundo tem a chance de errar e de aprender com erro e melhorar depois, entendeu? Eu acho que sim, claro. Tá, a gente tem chance para isso, né? Então vamos fazer essa volta no tempo, de volta para o passado, não é de volta para o futuro, a gente vai fazer de volta para o passado, porque o futuro a gente não quer que se repitam. A verdade é essa, a gente está fazendo uma volta no passado para que vocês tenham um 2025 um pouco mais tranquilo, porque esse ano eu vou falar para você, teve muita gente perdendo cabelo, crescendo cabelo branco, né? Tendo úlcera de estômago, muita gente perdendo emprego, né? Alguns até merecem. Alguns até merecem, né? Muita lei criada e não está sendo seguida, então a gente precisa ter um pouco mais de participação ativa das pessoas e dos responsáveis dar a cara para bater, porque não adianta ficar aquela papinha que a gente sempre vê aqui. Sofremos um ataque, nossos especialistas estão verificando, mas nenhum de nossos clientes foi devidamente impactado. Gente, vazou, não volta para dentro, né? Já pensou se cada um que fizesse xixi, chupasse o xixi de volta para fazer depois mais tarde? É absurda a comparação, mas é só para vocês acordarem para a vida, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai lembrar que ocorreu do ano passado, que acho que é importantíssimo e muita gente não percebeu o impacto que isso representa, foi o que teve o ataque hacker no Internet Archive. Isso aqui
a gente está colocando em primeiro, mas a gente tem que... Por que está colocando em primeiro? Vocês têm que entender o que isso realmente aconteceu. Muita gente não percebeu qual é o impacto disso, porque não se sentiu abalado, né? Só que esse tipo de ataque, em outubro, dia 9 de outubro, para ser mais exato, que ocorreu na Internet Archive, muita coisa foi vazada, muita informação foi compartilhada com quem não devia, muita gente ficou sem o norte para poder prosseguir fazendo as coisas corretamente. E aí? Que vocês perceberam isso? Vocês acreditam que isso foi uma pancada na cabeça ou não foi uma pancada na cabeça? E eu ainda acredito que foi muito mal divulgado. Teria que ter mais ênfase essa situação no mês de outubro. Tudo bem, tinha um monte de feira acontecendo, um monte de situações, mas isso aqui pegou pesado, não é verdade, Amate? Eu acho que ainda tem perna indo pela internet sobrando na mão de quem não deveria. Ale, eu acho que ainda tem algumas coisas para acontecer, tá? Vamos lá. Internet Archive é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, aonde os caras eles fazem cópias de páginas na internet. Então, faz de conta que o provedor sumiu ou você quer ver a página do Google, né, de 10 anos atrás. O Internet Archive tem cópia de várias coisas. Tá? Às vezes você precisa da informação e, por qualquer que seja o motivo, o site não está mais lá e muitas vezes o Internet Archive tem o documento, tem a foto e tem o material lá. O Internet Archive é alguém que não mexe com ninguém, não tem opinião política, não tem absolutamente nada. Seria uma biblioteca pública, na verdade. Uma super biblioteca, falou muito bem. O que acontece? Pegaram dados de 33 milhões de usuários, tá? Então é assim, tá bom, meu nome tá lá, né? Esses dados eles ainda não apareceram vazados. Beleza. Pegaram o código-fonte da infraestrutura. Cara, é só o cara fazer a lição de casa e o código-fonte não ter problema, ou ter o mínimo de problema, que também não dá dor de cabeça. Só que daí começaram a bombardear os caras com ataque de negação de serviço. Diz que é um grupo pró-Palestina. Só que assim, tem alguns... Tá bom, tá ótimo. Você tem a sua opinião, sua manifestação política. Só que, por exemplo, fazer algum tipo de manifestação que impede o trânsito de uma cidade, quem está no meio do trânsito sendo impactado, você pode ter a melhor causa do mundo. Você vai ganhar um inimigo. Porque você está impedindo o cara de vir. Eu queria estar acessando o Internet Archive. Sua causa pode ser as criancinhas passando fome, entendeu? Você perdeu toda a moral e qualquer chance de eu te apoiar, porque você fez a sua manifestação de uma maneira errada. Tá? É o único jeito, porque assim, nós estamos vendo que foi manifestação pró-Palestina, tá? 3 meses depois que ocorreu o problema. Qual é o impacto que teve? Nenhum. Teve um monte de gente que queria acessar e ficou solidário com o Internet Archive, que teve que voltar ao backup, começou a colocar as coisas de pouco em pouco no ar, a gente começou a acompanhar, começou a falar e tudo mais, né? Então é assim, descobriu a vulnerabilidade, reporta a vulnerabilidade e talvez se a pessoa pedisse o crédito em nome de pró-Palestina, tinha ganho muito mais moral do que esse tipo de ação errada aqui que foi feito, entendeu? Crianças na frente do computador que não sabem o que estão fazendo. É o mesmo tipo de besteira que os caras fizeram em 2023, né? Que foi no ano passado, que a gente criticou bastante, não só nós, como o mundo inteiro criticou, aquele ataque aos hospitais franceses. Né? Você vai querer defender uma bandeira, fazer um hacktivismo, que é chamada, né? Eu não gosto desse nome particularmente, mas é o nome que eles estão dando para quem faz coisas em prol de algum movimento, alguma entidade. Aí eles foram lá, me atacam dos hospitais na França. Pô, você está com a família doente, você pode até ser solidário com aquela ideologia, com aquela ideia, e aí você vê seu parente falecer na fila do hospital porque não consegue fazer o cadastro dele para ser atendido.
né? Qual que é a vantagem real disso? Aí o cara me pega aqui, 33 milhões de pessoas podem ter sido impactadas. Você tem credenciais, você tem tokens, você tem códigos, você tem a imagem desses sites que foram criados ao longo dos anos. Então, se você quiser fazer uma falsa identidade, criar sistemas semelhantes aos reais para poder enganar as pessoas, é o que o bandido está fazendo. E quem ganhou com isso? Né? Realmente, a negada não vai, nem lembrou que é por causa da pró-Palestina. O pessoal está preocupado em outra coisa. Pô, e agora? O que vão fazer com as informações? Quem é que vai ser realmente impactado? Por isso que a gente ainda acha e acredita que as coisas podem aparecer. E é muita massa de dados para simplesmente morrer, né? 33 milhões. Então tem uns 3 anos para frente que a gente pode ser impactado. E não sabemos se está totalmente resolvido. Tem outro detalhe aí também. Opa, isso é. Funciona de estar, mas será que não tem nenhum outro problema que foi inserido nessas informações? Como já aconteceu antes, né? E daí, assim, uma coisa que eu não vi acontecer foi, por exemplo, pedir o reset das senhas, né? Olha, por acaso eu fui tentar logar e falou que minha senha não funciona. Esqueci a senha. Vamos lá. Me mande a senha nova. Vamos ver se vai funcionar. Ele não estava nem mandando quando eu tentei isso, mas eu me tentei isso lá em outubro, né? Depois eu não olhei mais. Eu concordo, foi a mesma data que eu tentei. Vamos ver. Chegou. Reset password, mas eu acho que eles deviam ter forçado o reset de todo mundo. Eu acho que não tem, como é que fala? Como o volume é muito grande, de repente, e estavam tendo ataque de DDoS para separar o joio do trigo, né? Se eu faço uma divulgação massa, atualize sua senha, pode gerar outro problema para eles. Putz, total, Alexandre, falou tudo, exatamente. Porque daí os próprios usuários legítimos vão estar fazendo ataque, sem querer o ataque de negação de serviço neles. De todo mundo está querendo fazer as coisas de uma vez. Exatamente. Bom, esse é um caso que a gente não pode deixar de lado e que traz, assim, traz para a mesa de discussão sempre, é o quanto é importante e sensíveis são os dados. Aí você fala assim, pô, mas espera aí, é tudo cópia de site velho. Não interessa, são 33 milhões de usuários. É esse limiar do que é responsabilidade e o que não é responsabilidade que nós estamos enfrentando. Aí o cara vem um banco, faz uma coisa e perde 1 milhão, fala assim, não, estamos bem. Os caras perderam 33 milhões, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. E esse tipo de comparação que está impactando a nossa área. É isso que é o problema maior. Ale, assim, o site, a gente conhece o Internet Archive pela parte do Wayback Machine, que mantém as páginas ali. Mas eles têm catálogos de software antigo. Eles têm muita coisa, me entendeu? Pedaço de código que foi reaproveitado. Exato, tem muita coisa ali, tem tudo muito estruturado. Tem os grupos, cada grupo toma conta de um pedaço, né? Tem muita coisa interessante ali, não é só as páginas, a cópia das páginas. Então, realmente eu achei que é uma maneira de chamar atenção, sim, maneira errada. Infelizmente. Bom, ficamos espertos. Se você tem acesso ao Internet Archive, atualize sua senha. A gente viu que está funcionando agora. Vá lá, peça para atualizar, pegue sua nova senha. Se não lembrou a credencial, lá também te ajuda a buscar a antiga e conseguir renovar isso daí. Vamos ver onde isso vai parar e tomara que não tenhamos nada parecido em 2025. Agora, outra situação que também o pessoal pode até estar cansado de ouvir, mas não pode deixar de ser mencionado porque não passou em branco. O mau planejamento, ou o azar enorme que a CrowdStrike teve com aquela atualização que impactou simplesmente 8 milhões e meio de dispositivos que utilizavam Windows. Na DEFCON, o diretor da CrowdStrike recebeu o prêmio da GAF do ano. Ele falou que vai colocar na entrada da empresa para que todos vejam aquilo, não se esqueçam do problema que foi criado e que passem a ter outras
né, medidas de segurança, um melhor comportamento, uma maior responsabilidade com atualizações, envolvimento com os usuários, tudo mais. Mas, gente, é a maior problema assim, que significante, né, que ferrou 8 milhões e meio de dispositivos pelo mundo. Essa foi dose também, né, Mate? Cara, essa história que era uma que a gente podia ficar só conversando a respeito dela, né? A gente tem, a falha da CrowdStrike relacionada com o Windows, né? Então, pronto, aconteceu um problema. A gente está vendo um problema de teste de software. A gente sabe que a indústria de software é uma indústria que a gente brinca, vai no método Go Horse, vai, e segurança, e teste. Para que isso daí? Né? Se der problema, a gente arruma depois. E, às vezes, acontece uma falha catastrófica, como nesse caso. O que acontece é que eu gostaria que isso servisse de exemplo para mostrar para várias entidades, né, que reclamaram da CrowdStrike, que reclamaram da Microsoft, de que toda aquela documentação que eles dizem que tem, todos os planos que eles dizem que tem, eles não têm. Então, tem um monte de gente reclamando de, poxa vida, parou meu sistema. Tá bom, você é uma super multinacional, você é uma empresa de aviação e você não tem um plano de recuperação de desastres, um plano de continuidade de negócios. Cadê os planos? Todos os planos envolvem o Windows, envolvem o CrowdStrike, então você não tem nada. Porque se parou e você reclama, é porque esses planos não tem. E daí, assim, provavelmente vocês foram auditados. Provavelmente alguém deu a estrelinha na certificação. Cadê essas empresas que auditaram e, pelo jeito, auditaram, né? Auditaram ou venderam a certificação? É essa que é a minha provocação bem sadia aqui, que a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Auditor enche o peito falando que é auditor, só que às vezes não entende absolutamente nada técnico e às vezes até se orgulha de não entender nada técnico. E daí, a hora que dá um problema desse, é alguém que desaparece. É a falha no sistema. É alguém que você coloca que não vai assumir a culpa ou que não tem culpa para assumir. Essa daqui dava para eu ficar falando um monte aqui, mas tô com o coração limpo. Porque ele tem várias brechas, né, Mate? Ele apresentou toda a estrutura do Windows, né, independente do problema que foi errado, que já foi assumido, inclusive, pela CrowdStrike. Ele apresentou, vamos falar assim, possibilidades de falha dentro de um Windows que se julga super seguro e vigilante, né, que estava diretamente envolvido com a CrowdStrike e ninguém sabia, porque o CrowdStrike vai lá no kernel do Windows e faz atualização direto nele. E aí gerou-se o problema. E depois dá uma brecha ainda maior, porque esses problemas desse tamanho, dessa magnitude, proporcionam aos criminosos criarem falsos fakes, né? Que muita gente, no desespero, foi querer resolver o problema acreditando que tinha lá uma solução da CrowdStrike ou da própria Microsoft, clicou, instalou e ganhou um problema muito maior. E aí vai culpar quem? Vai culpar o CrowdStrike? Vai culpar o Windows? Né? É como as agências, a United Airlines, né, e a American Airlines estão com um processo gigantesco contra a Microsoft e contra a CrowdStrike. Só que vamos ver qual que é a parcela de culpa que eles também têm. Vai saber se eles não executaram alguma coisa de forma errada. Vai saber se as informações foram realmente seguidas à risca, se tinha, vamos lá, plano de recuperação de desastres que envolviam outras pessoas e partes, né, terceiros até, que não funcionaram direito no hora H. É complexo. É complexo. Bem complexo. É o que você falou, dá para ficar aqui falando um ano inteiro, né? Mas o maior problema que a gente continua vendo é isso. Como você tem produtos que trabalham direto no kernel da estrutura do Windows, que é o núcleo que toma as decisões, será que não existem outros problemas que podem acontecer com outras empresas também?
Ninguém faz essa pergunta, né? Só deixaram a machadada da Counter-Strike, né, cara? Opa, claro. Alguém tem que apanhar. Deu brecha, tomou. Bom, continuando nossa super lista, singela lista, outra situação que a gente ficou... A gente até previa, vamos falar assim, né? Desde que começou lá em fevereiro de 22, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, muita informação, muito produto russo foi rechaçado pelo mundo inteiro. Um deles foi a Kaspersky. E ninguém esperava, né? Ela até foi banida lá da Europa, ou como é que fala? A União Europeia, por causa da Alemanha, que fica à frente, junto com a França, foram os primeiros a tomar a decisão de não utilizaremos mais o antivírus russo. Aí depois foi seguido por vários países por causa da decisão de uma comunidade europeia. Então todo mundo começou a deixar de utilizar o Kaspersky. Quando aconteceu aquela situação que a Kaspersky apresentou, da Apple, que tinha uma falha dentro de um produto, que a própria Apple veio ao público e assumiu a falha, a Kaspersky falou assim, pô, vocês assumiram a falha, então me paga o bug bounty, mas não precisa pagar para mim. Doa para uma entidade de assistencial, né, uma organização sem fim lucrativo, e a gente está tudo certo. Pronto, criou um problema gigantesco contra a queridinha da Apple e, pabuf, os Estados Unidos baniu a Kaspersky dos Estados Unidos e ainda teve do território americano, né, ainda teve aquele problema que de uma hora para outra faltava um detalhe das VPNs e o antivírus e sozinha a Kaspersky se autodeletou, né, ué? Teve esse detalhe aí, que ela se autodeletou. Então isso aqui também foi um negócio que chamou muita atenção de todo mundo que trabalha na nossa área, cara. Concorda que também foi dose, né? Foi, né? A gente, eu acho que desde que começou a guerra, a gente começou a ver campanhas dessa daí espalhada, né? A guerra da Ucrânia com Rússia, e a gente começou a ver as campanhas de racismo tecnológico. Você está abandonando uma solução não porque ela não funciona, porque o criador dela é de algum tipo de país que você não concorda, né? O que você não gosta. Então é assim, não apareceu nenhum relatório técnico até hoje mostrando que os produtos da Kaspersky têm problema e que eles são riscos para país A, país B ou país C. Denigrindo a imagem deles. Não apareceu, cadê? Né? Então, porque do mesmo jeito que a Kaspersky achou vulnerabilidade na Apple, mandou para a Apple para que fosse corrigido de forma responsável, né, sem expor ninguém, cadê o relatório do governo mostrando o problema que a Kaspersky tem? Então, essa daqui foi um negócio muito estranho. E daí, assim, acaba surgindo várias possibilidades, vamos dizer assim, com qualquer outro tipo de produto, né? A gente sabe que, por exemplo, aparelho de celular não é feito nos Estados Unidos, é feito na China, Taiwan, e as peças são mandadas, talvez o aparelho já pronto, mandado para os Estados Unidos. Qual é o risco? O risco é exatamente o mesmo, né? E talvez até pior, porque é mais difícil de se achar. Né? Não, você está trabalhando com firmware, né? Com equipamento, com hardware em si, né? A Kaspersky é um software. Exatamente. Então, sei lá, muita coisa estranha nessa jogada aqui. A gente viu outros movimentos ao redor do mundo nessa linha, mas eu acho que tem muito a acontecer ainda, temos que esperar. Eu só gostaria que o pessoal fosse honesto e ou mostrasse um relatório ou voltasse atrás. Há sempre a possibilidade das pessoas se reconciliarem. Sandalinha. Sandalinha da humildade, exatamente. Né? Até há pouco tempo, a gente falou há 2 programas atrás, que as poderosas companhias aéreas se renderam à AirTag, não é mesmo? Por que não pode assumir que fizemos um erro de estratégia? E vamos falar, eu vou até colocar aqui um pouco fora do assunto, mas vocês vão ver um detalhe que vocês vão achar pertinente.
Essa guerra que a gente está falando que começou lá, 22 de fevereiro, ela ainda existe, ela não acabou. E se a Europa, naquele momento inicial, que achavam tudo um absurdo, e tudo bem, eu concordo que qualquer guerra é um absurdo, a gente tem que concordar com isso. Mas eles fizeram uma situação assim, olha, vocês não podem mais ficar assim, a Rússia está errada, vamos cortar, fazer sanções contra a Rússia. Gente, é que a gente vê muita notícia no Brasil e não, às vezes se esquece de procurar notícia lá fora. A Rússia, no primeiro trimestre pós-guerra, ela cresceu 4,8%. Com guerra. Que país que cresce com guerra? Por quê? A Rússia, ela cortou, já que vocês estão fazendo sanção, eu subi, né, eu diminuí o abastecimento de gás natural e de carvão para a Europa inteira, que utiliza para um monte de coisa, né, inclusive de combustível. E aí o preço fez assim, ó, combustível. Os governos subsidiaram essas coisas, criando o quê? Uma inflação interna. Ok? Só que as sanções que foram impostas contra a Rússia não foram impostas, por exemplo, com o Turquestão, com o Cazaquistão, com qualquer outros questão que estão por lá, entendeu? Que continuam importando da Europa seus produtos, aumentando excessivamente, absurdamente, vamos falar, excessivo não é, mas absurdamente, os números que estão indo para o leste europeu. Para a Rússia, enfim, né? Só que esses países ao lado da Rússia. E a Rússia adquire esses produtos do Cazaquistão, do Turquestão, do Uzbequistão, de todos esses que estão por lá. De novo, vou falar esse trocadilho, né? Então, assim, a Rússia ela só ganhou porque ela aumentou o comércio em volta de seu país, aumentando as possibilidades de comércio internacional, gente. E aí tem aquela, não, a Inglaterra falou assim, você pode utilizar as armas que nós temos, só que os Estados Unidos falou assim, contanto que não tem equipamentos americanos, sobrou quase nada. A OTAN vai lá e fala assim, não, você pode utilizar qualquer coisa contra a Rússia, contanto que você não use a tecnologia que nós distribuímos para os outros parceiros. Ou seja, os caras estão lá com drone jogando granada, né? A Rússia ganhou 2 puxadinhos, né? Ganhou a Geórgia e ganhou lá também a Ucrânia. E aumentou o PIB, foi 4,8% o primeiro trimestre, o segundo trimestre chegou a 5,2%, o terceiro trimestre foi para 7%, quase 8%, e não para de crescer. Eles criaram uma baita de uma inflação dentro da Europa e eles continuam crescendo. Então, gente, será que nós estamos sendo realmente inteligentes com essas sanções, com esse tipo de imposição? Concorde que toda guerra é sem medida, não é para ter. Porém, eu acredito que existem outros caminhos para ter melhores soluções, né? Esse é o exemplo que eu estou dando. Então, do mesmo jeito que está acontecendo com a parte econômica, essa coisa toda, pô, olha o que a gente está falando de equipamento, cara. Vai lá, a Rússia não presta mais. Aí então Kaspersky não presta. Como não presta? Cadê o relatório? Cadê os dados reais? É um dos maiores laboratórios que existe, gente. A gente tem que aproveitar isso. Por que de uma hora para outra vai lá e corta? Aí começam as retaliações, que aí vou lembrar de outro assunto que eu vou tocar no assunto agora, né? Que o Estado russo proporcionou e incentivou, né? Foi isso que foi colocado, que hackers, né, russos encontrassem brechas dentro dos e-mails da Microsoft. E aí isso também virou um baita de um sururu esse 2024. Que como pode um Estado estar se metendo com uma situação de uma multinacional como a Microsoft? Tudo é desculpa. Eles jogam a farinha no mesmo saco e aí vira o problema. Não é verdade, né, Matheus? Esse é outro problema também que está ligadíssimo com o que está acontecendo. E se a gente for pensar, do mesmo jeito que criminosos atacaram as Torres Gêmeas em Nova York naquela época, aqui, eu acho que a ideia é mais ou menos a mesma coisa. Você tem grandes multinacionais americanas, por exemplo, a Microsoft, e se o cara consegue
uma vulnerabilidade na Microsoft ou em produto da Microsoft, o que afete a própria Microsoft, eles estão tentando, abre aspas, manchar aquele país, tentar lesar de alguma maneira, né, o país, a história aqui, para tentar lesar o país, né, para tentar mostrar superioridade de alguma maneira. E essa é uma guerra que eu não vejo fim nesse tipo de guerra tecnológica e cyberespionagem. Não vejo fim nesse tipo de coisa. Sempre vai ter um apontando o dedo para o outro, sem a gente talvez nunca conseguir provar quem é que está apertando o enter no teclado na outra ponta. Exatamente, cara, exatamente, porque existem tantos artifícios e possibilidades que as pessoas estão esquecendo. Está todo mundo focando em outras situações que são colocadas pelos meios de comunicação e pelas situações normais de condução de um país, de uma estrutura governamental, que esquece isso daí, não dá para medir, gente. O político ele vai lá e fala assim, eu vejo os números, eu tenho minha fronteira, eu tenho os números de importação e exportação. Gente, você tem um mundo numa sala na frente de você com um computador. E aí pode ter pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, e o pior aí não fica só na individualidade, vai para os grupos. Imagina se os grupos são pagos, né, patrocinados pelos países. Não tem mais limite, Amate. Não tem mais limite, cara. De jeito nenhum. Então, a gente está vendo muita dessa parte de, em vez de eu guerrear fisicamente, né, onde tem as pessoas se matando, eles acabam indo para a linha do cyberguerra e é o que a gente está vendo. Então, são agentes patrocinados por governos. É muito mais complicado porque a quantidade de dinheiro, né, para você pagar uma pessoa é muito menor do que para você comprar um carro blindado, ou depende do tipo de armamento, né? Então, você consegue ter um exército muito maior. É algo, acho que a gente vai conversar bastante esse ano ainda. Tenho certeza, tenho certeza. Bom, aí vamos falar de uma situação que ocorreu nos Estados Unidos, mas ela pode ocorrer em qualquer lugar. E vou além. Ela ocorre em vários locais, ao mesmo tempo, em várias situações, e não estão dando a devida atenção. Né? Teve um vazamento absurdo, né, da parte do Arquivo Nacional Americano, que impactou quase 2.700.000 registros de pessoas com Social Security. Né? Aquela conversa que estamos ouvindo no Brasil, o CPF não é mais sigiloso. Pois é. Você queria seu CPF na mão de qualquer vagabundo? Você queria o resto dos seus dados que estão ligados ao seu CPF na mão de qualquer vagabundo? Pois é, os americanos, 2,7 milhões, foram atacados. Né? Eles tiveram os dados expostos. E aí, como é que fica? Né? Aí todo mundo já foi previsto, a gente até falou isso lá nas previsões de 2023, a gente já tinha falado em 2022 dessas situações de grandes massas de dados sendo vazadas, que é aí que está o dinheiro. As pessoas estão comercializando isso assim o tempo todo na dark web, na internet, e não aparece nenhum jornalzinho nacional. Como é que fica uma situação dessa? Aí vem falar de LGPD, que a NPD tem isso. Cara, eu acho que a gente é atacado milhões de vezes todo dia. E muito a gente não fica nem sabendo o que foi vazado. Aqui é a prova. Eu concordo contigo. Nesse caso aqui, o que me assusta é que, por exemplo, quando a gente pensa em Brasil, a gente sabe que teve aquele vazamento de 233 milhões de CPFs, nomes, data de nascimento, sexo das pessoas. Aqui, né, são 2,9 bilhões de dados, 2,7 bilhões. É muita coisa isso aqui. E são todos os dados das pessoas. E, mais uma vez, na mão do malandro correto, né, todo tipo de golpe, empréstimo e sei lá o que pode ser feito. A criatividade é o limite, né? E daí os criminosos ainda chegaram a pedir
na época, quanto que foi? Eles pediram Foi 130 milhões, não era? 3 milhões de dólares, 3 milhões e meio de dólares, que eles estavam vendendo os dados, e se não vendesse, se ninguém falasse nada, eles iam distribuir de graça. Né? De novo, eu acho que o problema, tem o criminoso? Tem, sempre vai ter. Como é que os governos e os órgãos governamentais tomam conta dos nossos dados? Esse que é um grande probleminha aqui, entendeu? Que é o que a gente está vendo. Outra situação que aconteceu também, e na época foi até colocado, foi no comecinho do ano isso aqui que ocorreu, foi até colocado como se fosse reflexo dos problemas que estavam tendo por causa da guerra, por causa dos problemas do vazamento de dados da Rússia com a Microsoft e tal, que o CDK, aquele CDK Global, que é um ransomware, ele prejudicou tudo quanto é agência de venda de carros e comércio de carros e peças de veículos nos Estados Unidos. Só que não foi só nos Estados Unidos. A gente trouxe até no programa que impactou os navios que produzem carros da Toyota no caminho. Só que aí a gente até chamou a atenção por um ponto, que o Japão, vira e mexe, tem situações que eles não falam, cara. Aparece, por exemplo, os Estados Unidos falou que estava tendo problema com partes, inclusive da Toyota, e não só o Mopar da vida, né? Que que tem a Fiat, Jeep, Dodge, que não era só com eles, né? Mas também que tinha problema com outras marcas, e falou, inclusive, da Toyota, falou das Mitsubishi, e aí ninguém falou nada. Quando a gente procurou em sites japoneses, nós vimos que tinha impacto lá também, né? E tinha impacto na Europa também. Então, isso aqui, né, foi uma situação que impactou quem buscava peças, veículos e outras situações dentro do mercado americano, mas não foi só os americanos impactados, não. E aí o que acontece? Né? Vamos pensar. Parece besteira, mas uma das indústrias que movem o mundo, né, e não é à toa que fala move o mundo, é a parte de transporte, é a parte de automobilismo. Né? O PIB de muito país tem um grande pedaço que é totalmente em cima da produção de veículos, né? Ou seja, de carga, ou seja, de passeio, né? Porque eles medem classes sociais com a venda desses veículos, como está aquecendo ou não a economia. Então, ele é um divisor de águas. E os caras foram lá, criaram um ransomware para atacar só esses ambientes de distribuição de peças, até de pneus. Lembra que parou a fábrica do México, que fazia pneu da Bridgestone, no Brasil também? Então, assim, as coisas parecem que vai passando o ano, parece que são notícias a esmo, que passa desapercebido, mas está tudo interligado. E aí isso é para chamar a atenção, por isso que a gente está colocando aqui nessa retrospectiva para vocês verem como impacta outros setores, gente. Uma guerra que acontece ali, um pessoal fazendo esse racismo digital que a gente fala, tira um produto daqui, tira ali, aí o outro contra-ataca, aí o outro faz um ransomware que faz só para um nicho de mercado. Vocês acham que é à toa? Não é. Né, Mate? A porrada vem e é grande hoje em dia. E vai piorar, viu, cara? Eu acho que aqui é um caminho que vai piorar. Ali, o que a gente viu, acho que em todos esses casos aqui que está comentando agora, é que, por exemplo, muitos dos ataques eles não foram direto nas empresas fim, eles foram ataques em empresas antes, eles foram ataques em outras empresas. Então, distribuidoras, exatamente. Commodities. Que é a cadeia de suprimentos, né? A cadeia de suprimentos. E depende de onde você interrompe essa cadeia de suprimento, você estraga a cadeia inteira. Você não precisa ir direto no site da, sei lá, ou na empresa, na Bridgestone, Firestone ou qualquer outra que faça pneu, né? Se você for no, sei lá, em algumas que provém, como é que nós podemos falar? Suprimento ou produtos para que se faça o pneu. Abastecimento de mercado. Exato. Separa o sistema inteiro, né? E consegue parar esse sistema, não só na parte de distribuição, como também talvez na fabricação desses produtos.
Então, depende da onde acertar, consegue parar tudo e consegue impactar muita gente. Essa aqui a gente cai naquela velha história de o problema da segurança está sempre no link mais fraco. Está sempre em quem é mais fraco ou quem tem menos dinheiro para investir em segurança. Está na hora de todo mundo começar a abrir o olho, ou até talvez as empresas grandes que têm fornecedores pequenos começarem a fazer como é que fala? Uma grande asa ou um grande guarda-chuva para proteger essas empresas também. Cara, eu não vejo outra saída não, cara, porque isso aqui vai aumentar, porque quando a gente... Isso foi a prova que se eu pego um distribuidor, eu impacto vários mercados ao mesmo tempo, né? Começa a parar a frota de caminhão, começa a faltar peça no mercado, não vende carro, não vende... Então você consegue parar a economia, cara, né? E o pessoal não parou para pensar nisso. Não é que eu ataco os commodities, quando eu ataco essa distribuição de peças, reposição de peças, você para tudo, cara. Uhum. Você não consegue mais fazer funcionar as coisas, né? Já cansamos de ver em situações, por exemplo, de corrida, você pega uma motocross, Fórmula 1, às vezes o carro custa milhões de dólares, mas de repente ele, por causa de uma borrachinha que custa 30 centavos, o cara perde um campeonato, né? Aqui é o exemplo, e é verdade, cara, né? A borrachinha estourou que o cara não viu que estava ressecada, já era. Bom, agora vamos falar também de outra situação que foi muito impactante esse ano, porque ela teve etapas, né? Em maio, começou uma história falando que a Snowflakes, né, que é da Cloud, começaram a vender dados que foram roubados, né, do Snowflake Cloud. E começou todo mundo um burburinho. Mas que história é essa? Como que roubaram dados da Snowflake, não falaram nada? Aí estão vendendo na Deep Web. E começou a maior doideira, todo mundo desesperado, que poderia ser feito. O negócio ficou feio em julho, porque a TIT foi no mercado e colocou, né, para todo mundo que 109 milhões de seus usuários foram expostos quando teve um incidente da Snowflake. Aí o negócio fica feio, porque você está falando com uma TIT, né? Se ali o Zé Borró da esquina, ninguém nem liga. E é isso que a gente fala. Dados têm que ser tratados de forma holística, de longe, mas igual para todo mundo. Ou a mesma segurança que uma grande corporação deve ter responsabilidade, a pequena empresa também deve ter. Devido às proporções de equipamentos, barreiras de segurança, proteções. Não dá para separar assim, só porque uma é grande e outra é pequena. Só que no mercado não é assim. Na hora que falou em julho, maio, estava todo mundo... Snowflake, não usa Snowflake? O que é Snowflake? Né? Aí foi lá, 109 milhões de dados vazados da TIT. Aí, de repente, começaram a olhar mais, a Ticketmaster foi e falou... 560 milhões de usuários impactados. Aí começa a bagunça, né? No começo, Snowflake, o cara, o que é isso? É sucrilho? Quase, bem isso mesmo, André. Né? Daí o cara ficou, sucrilho? Na hora que viu o negócio, começou todo mundo pipocar em julho para frente, o negócio ficou feio, cara. E a gente até começou a olhar, achou estranho na época. Você lembra que a gente consultava as coisas da Ticketmaster e não achava nada? Então, essa é uma situação brava também. Aqui no Brasil, a gente conhece os grandes provedores de cloud, né? Quer dizer, para nós, os grandes são AWS, Google, Oracle, né? Talvez um pouco de Alibaba e o Azure, né? Google, Windows. Que é o Azure. O que acontece? Existe um grande provedor de cloud nos Estados Unidos que a TIT usava, que era esse Snowflake. E que aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Só que tinha um monte de gente que usava esse provedor. E pelo jeito, quem conseguiu acessar o Matrix pelo lado de fora, né? E teve acesso a toda a Matrix. Roubando dados da TIT e do Ticketmaster, vazamento de usuário do Ticketmaster. Pensa bem, 560 milhões de usuários do Ticketmaster, tá?
Tá bom, o cara vai saber que show que você assistiu, quanto você pagou, mas o chato é a dor de cabeça, é o impacto na marca, né? E a Ticketmaster, como a gente está falando, não teve nada a ver com isso. Eles só hospedaram em um provedor que teve problema. Então, o negócio é muito mais complexo, é esse dano colateral que acaba acontecendo aqui. Mas essa do Snowflake, ela mantinha como cliente diversos dessas empresas grandes e muito grandes, né? Santander era cliente, Alexandre. Coloquei a listinha no chat aí, ó. Olha o tamanho do buraco aí, cara. Olha o tamanho do buraco. A Advanced Auto Parts é uma que já tinha sido impactada pelo que a gente acabou de falar. Entendeu? E aí, de novo, o Carl Snowflakes dançaram, porque é os negros que distribuem filtros MAN, por exemplo, sabia? Filtros MAN é o mais vendido no mundo, cara. Sabe, o verdinho e amarelo? De óleo, de carro. E aí, cara, tá todo mundo impactado, advogados. E aí, quando falaram lá em maio, olha, teve um problema na Snowflake, temos dados, estamos vendendo. Todo mundo falou assim, quem esses trouxa aí? Porque tem aquela... Aí vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram que a gente falou aqui no programa, inclusive, que tem uma lei nova nos Estados Unidos? Que todo mundo tem acho que são 72 horas, né? 36 horas, dependendo se for vazamento dado sensível, e 72 horas para informar qualquer ataque externo de hacker. Eles têm que informar, é um negócio assim. E aí o que acontece? Quando eles viram o negócio da Snowflake, o cara, olha, eu tenho dados, roubei dados e vou vender. O cara fala, imagina, ninguém pegou dado nosso. Pô, aí vem a TIT e falou assim, ferrou, porque eu vou ter que falar. Eu tenho um nome a zelar, né? Depois veio o Santander e fala. Depois veio o Ticketmaster e enfia o pé na jaca. Aí o negócio ficou feio, cara. Não tem mais como esconder. Não, ficou muito feio. Ficou muito feio para todas elas. Ficou muito feio para todas elas. E agora, como é que faz? Quando que o povo vai aprender a ter mais, como é que a gente fala? Sandálias da humildade, né? É só isso. É só ter a comunicação certa, as pessoas estarem devidamente preparadas para saber não só lidar com a imprensa, mas saber expor os seus problemas, né? Porque muito repórter, é jornalista. Ele não é obrigado a saber o nosso trabalho em cibersegurança, né? Mas ele tem que ter uma responsabilidade de apresentar ao público a notícia como deve ser mantada, sem sensacionalismo, sem mentiras, desvirtualização. Aí a coisa que tu não fala, a fake news, né? Ele tem uma conduta a ser feita. Só que assim, se você é transparente, se você está do lado da verdade, essas coisas saem assim, flui, né? Sai fácil. Só que não, todo mundo quer esconder, aí acontece um problema que nem esse que aconteceu no Snowflake. Triste. Aí vamos falar da prova que as pessoas não têm humildade, que as pessoas não são soberbas, as pessoas estão achando que sabem muito, tem muito profissional ruim no mercado, que a gente fala isso o tempo todo, desde que a gente iniciou o programa. Aliás, nós começamos esse programa justamente por causa disso, importunados e contra tantas situações que as pessoas colocam que não é verdade. Então, inverdades é mentira. Mentira ofende. Inverdade não. Então, tá bom, é assim que você pensa? Triste, né? Então, por isso que a gente fez esse programa. E aí, o que a gente vai falar dessa situação que também ocorreu em maio, que nós demos muita risada, inclusive, aqui. Que teve aquele especialista norte-coreano que se candidatou a uma vaga dentro de uma empresa. Essa foi genial, né, Mate? Foi a melhor do ano, na minha opinião. Foi a melhor do ano. O cara se candidatou a uma vaga dentro de uma empresa, né, como o Core de Haiti. Ele ficou lá bonitinho, fez toda aquela parte de onboarding, entendeu como a empresa funcionava, né? Como as coisas aconteciam. E aí, o que aconteceu? Ele se mandou, e disse, que tinha vazado todas as informações. Quando a gente começa a analisar isso, não é um lugar. Teve um monte de desdobramentos de pessoas fazendo isso em vários locais.
Então, como você sabe, o mercado está aquecido, as pessoas estão mudando emprego. O quanto de informação essas pessoas estão carregando com elas. Aí eles falam assim, mas o cara de TI, ele enganou a gente porque ele era hacker, tá? Tá bom. O cara que trabalha na parte comercial, que faz as vendas, que entende como a empresa trabalha, ele não vende dados para os outros? Ele não vende informação para os outros também, Mati? Ele sabe... Essa foi uma provocação boa que você fez, hein? Eu sei. Né? Eu vou numa empresa e falo assim, entendo tudo como essa empresa está funcionando. Aí, 2 semanas depois, eu estou trabalhando na concorrente. Meu amigo, esse aqui é irmão desse, ó. Cara, e aí os caras descobriram que isso é um esquema criado pela Coreia do Norte, cara. Isso é uma coisa para lá de espionagem, é muito bem arquitetado, é muito, muito desenvolvido. E teve vários desdobramentos durante o ano. A gente contou desse do funcionário, teve em maio outro no Departamento de Justiça, que começaram a verificar uma mulher que estava com um problema desse. Teve em julho outra situação na KnowBe4. No Brasil teve no C6 Bank. Lembra que teve uma diretora de contas que fez empréstimo para um monte de contas, as contas eram tudo de fantasma, depois deram o balão, sumiu todo mundo. Cara, esse aqui é o golpe mais assim, carniça que está ocorrendo no mundo. Porque além de fazer desvios milionários, além de pegar informações que valem milhões, né? Como que você bloqueia uma situação dessa? Você acha que só aquele papelzinho que você vai no poupa-tempo de antecedentes criminais resolve, Amado? Então, assim, a gente tem, mais uma vez, é uma situação onde tem várias outras envolvidas. Você está contratando cada vez mais, falando que não existem limites mundiais para a contratação. Então, nós conhecemos diversos brasileiros que moram no Brasil e trabalham para empresas americanas, por exemplo, né? Esse cara podia ser um criminoso. E nós estamos vendo também outras situações onde as pessoas estão usando de inteligência artificial para fazer de conta que é uma outra pessoa para poder ter acesso ao resto das coisas. E daí a gente cai num esquema que você falou. Tá bom, a pessoa entrou para trabalhar na empresa. Ela tem que ter acesso. Como é que você faz? Você vai no conta-gota, você dá um acesso por dia ou um pouquinho por dia até ela completar os 3 meses e você analisa o que ela fez, o que ela não fez. É muito complexo todo esse tipo de coisa. O impressionante de todas essas histórias que a gente está comentando é que foram empresas especializadas em segurança, empresas que dão treinamentos de segurança, que fazem produtos de segurança, que acabaram tendo algum tipo de, no mínimo, tentativa de invasão desse tipo, através da contratação de um elemento que estava roubando os dados, né? Uma coisa é o cara tentar roubar tudo num mês só, a outra coisa é o cara pegar um arquivo por dia. Então, essa é outra que eu acho que a gente vai ver bastante ainda. E esquece o nome do país. Nós vamos ver isso daí multipaís e um monte ainda. Eu só quero repetir o que eu falei. Não entendam que isso se limita a pessoas que trabalham com segurança da informação, com tecnologia da informação, tá? O nível de periculosidade e sensibilidade, né, a parte sensível de dados que passam na mão de pessoas que trabalham no departamento de recursos humanos, e que trabalham na parte de vendas, que entende todo o core de negócio da empresa, também está diretamente impactado aqui. Eu acho que, para mim, é talvez muito mais sensível, Ale. Muito mais sensível, entendeu? Mas... Exatamente. E eles apontam o dedo para quem aperta o botãozinho no teclado. É errado. Muito errado. É errado. Né? A prova disso, e que ninguém está vestido assim, com o alvo desenhado, sabe aquele alvo, bullseye, com as rodinhas vermelhas? Ninguém está desenhado no peito ou desenhado no bumbum, né? Mas a verdade é que estamos todos, né? Que, por exemplo, a Healthcare nos Estados Unidos, que a Change Healthcare, aquela empresa americana que faz atendimento
como é que fala? Que fala ambulatorial no país inteiro, tomou uma chacoalhada monstra com aquele vírus, o Black Cat, que era Alpha V, né, que apareceu destruindo informações de pacientes nos Estados Unidos. Destruindo por quê, né? É muito dado exposto. Roubaram mais de 6 terabytes de dados de pessoas. Então, assim, o que é isso? Você muda a vida de um país. Você sabe que um presidente está com câncer, que um senador está com a próstata inchada. Você sabe que um deputado, um prefeito de uma cidade, ele tem um problema cardíaco. É só dar um susto no cara no semáforo. Boa! Né? Aí o vice já está sumindo, não é verdade? É só um susto no semáforo. Cara, isso aqui é sem precedente, cara. Tudo bem, tudo bem não, né? A gente sabe que a Black Cat Alpha V tem outras diferenciações de ataques, de ransomware que vai aí pelo mercado, mas essa que foi feita com a Change Healthcare americana foi um impacto gigantesco, porque gerou DDoS, parou o sistema ambulatorial no país inteiro, e o pior de tudo, 6 terabytes de dados vazados. Aqui o negócio é feio, cara, porque, como eu falei, o cara fala no semáforo, peguei o cargo do cara. Né? A gente tá diferente aqui com o SUS? Não. Isso é o mundo inteiro, gente. Aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui também pode acontecer qualquer hora. Se já não aconteceu. Concordo. Total. Se já não aconteceu, isso é que é o pior, né? O que a gente está vendo aqui nesse caso, eu acho que principalmente, antigamente existia uma ética, exatamente, de não invadir ou cuidados com dados médicos. Agora, é assim, eu só não desligo a máquina que o cara está conectado. O resto, eu não quero nem saber. Né? É mais ou menos assim. Então, estamos indo, né, 20 milhões de dólares aqui nesse caso. Estamos indo para uma linha que, mais uma vez, empresas onde o core não é TI, onde o core não é segurança, tem que começar a abrir o olho, né? Já devia estar com o olho aberto. Estou falando começar porque estamos indo para um caminho sem volta. Ou você se protege ou você vai ser a próxima vítima, se já não for. Se já não foi, exatamente, se já não foi. E olha só, são mais de 100 milhões de pessoas que tiveram seus dados roubados. Mais de 100 milhões de pessoas. Aquele 6 tera equivale a 100 milhões de pessoas. Ou seja, é só você fazer a triagem e dar o susto nos caras certos. A verdade é essa. Né? Imagina eu, com uma empresa que faz seguro. Eu sei que eu compro esses dados do vagabundo, aí você aparece na minha porta querendo fazer um seguro de vida. Eu olho lá, consulto você, você está com a vesícula ferrada. Nem a pau que eu vou fazer seguro para você. A gente tá brincando, mas é sério isso. Seríssimo. Seríssimo. Bom, outra coisa maluca que aconteceu esse ano que a gente chamou a atenção, porque a Lockbit teve aquele problema, falou assim, vamos acabar com a Lockbit, né? E foram semanas que foram acontecendo as coisas, né, mano? Que foi assim, o FBI foi lá, fechou a Lockbit. Foi inteligentíssimo, porque eles se infiltraram, colocaram situações como se fosse abrir um braço da Lockbit, e aí eles começaram a derrubar um monte de servidor. Derrubaram 34 servidores vamos falar de ransomware as a service e mais um monte de sacanagem que tinha disponível dentro do ambiente dos caras. Beleza. 2 dias depois estava de volta. Aí foi lá, a FBI derrubou de novo. Aí a NSA soltou outra nota, atacou. Cara, eu acredito, né? A gente sempre, todas as defensores da lei, a gente assim, engrandece dentro do programa. E a gente sabe quanto que é difícil fazer esse tipo de trabalho. O pessoal da Europol, Interpol, FBI, Polícia Federal, Polícia Civil. A gente sempre defende os caras aqui, até trouxemos recentemente pessoas, e vamos trazer mais esse ano de 2025. E, cara, isso aqui é uma situação que eu acho que não tem como, eu acredito, né? Eu acredito
que simplesmente não tem como se extinguir. Por mais que as pessoas queiram regulamentar a IA, regulamentar a internet, colocar rédea curta um monte de gente, você acha que é possível simplesmente matar a ruindade na internet, Amati? Que só fica as coisas boas? É difícil demais, cara. Não, eu acho que realmente não tem jeito, Ale. E daí, assim, a gente já falou diversas vezes, os criminosos estão optando cada vez mais por ficar dentro de casa e usar crime cibernético em vez de usar crime físico, né? E isso daqui é uma prova de que continua sendo um mercado muito lucrativo. Tanto que a própria Lockbit agora em dezembro lançou o Lockbit 4.0, né? Que era uma notícia que a gente colocou e tirou da pauta umas 2 vezes por questão de tempo, né? Mas esses caras, eles tomam um tombo aqui e eles estão tentando levantar ali. Então, é alguma coisa. A maldade humana continua. Esses caras trabalham por oportunidade. E se você dá a oportunidade, talvez você tenha que dar dinheiro na mão deles, porque você pisou na bola em algum lugar, tecnicamente, e deixou eles tomarem conta dos seus dados, né? Foi brabo, triste. Tá triste. E mais triste ainda é essa outra situação que a gente viu ocorrer no ano inteiro, que a gente também previu lá em 2023, que aconteceu em 2024. A gente chamou a atenção com a explosão de equipamentos móveis, né? E não só isso, a facilidade que começou a ter o mundo todo com Wi-Fi e distribuição da internet. A gente falou que dispositivos móveis seria uma super entrada de ataque, né? E os ataques que envolveram telecom esse ano foram, assim, arrasadores. E a análise durante o ano todo, que foram feitas aos poucos, né? Um monte de Interpol envolvida, tem jornalista investigativo, tem um monte de situações que ocorreram durante o ano todo. Ficou claro que havia, grupos chineses bancados pelo Estado que focaram ataques em cima de problemas, de possibilidades de problemas em cima de telecom. Olha que coisa maluca, né? Se a gente parar para pensar, o 5G não foi nós brasileiros que fizemos, não foi também americano, né? Veio da China e todo mundo está usando, com equipamentos comprados em todos os países do mundo inteiro. Né? Então, isso daí já foi discutido lá atrás, já foi levantado por senadores americanos, pelo presidente dos Estados Unidos. Antes, o Trump falou, mas antes dele o Obama já estava falando. Entendeu? No Brasil também isso foi levado a sério várias vezes, discussões e mais discussões. A Huawei teve inúmeras situações de espionagem sendo investigada no Brasil todo na implantação do 5G. Né? Só que a Huawei está aí no mundo inteiro, com grandes estandes em todas as feiras de tecnologia, né? Com fábricas espalhadas pelo mundo todo, não estou criticando a empresa, porque ela tem uma tecnologia de ponta. O problema aqui são os bastidores que você tem que ter. Aqui que tem que ter os controles, entendeu? Todos vocês do governo, que estão todos preocupados com o IA, preocupados com a internet, por que vocês não pegam e sentam numa mesa redonda e juntam lá a TIT, né? Qual é o nome daquela outra grande lá dos Estados Unidos? T-Mobile. A T-Mobile, né? Põe todo mundo sentado numa mesa e fala assim, vamos botar as regras claras, como que a gente vai trabalhar com a telecomunicação? Como que a gente vai trabalhar com 5G, com 10G, se já estiveram inventando? Não, fica o povo querendo resolver problemas de IA, regulamentar a internet. E o negócio está monstro aqui, cara. Foram dezenas, dúzias de países atacados no mundo inteiro na área de telecomunicações. Opa. E a história é bancada pelo governo chinês. Né? Tem a Verizon também, né? Todo país tem algum ponto que teve problema com isso. E aí, como é que a gente vai ficar nessa briga aí? A China fala o que quer, os Estados Unidos retruca do outro lado, só que o mundo não se resume a China e Estados Unidos, gente. O telefonia é utilizado no mundo inteiro.
O 5G é o mundo inteiro. Você sai daqui, viaja lá para a Tailândia, você vai estar usando seu celular, comunicação daquele local, e você vai ligar para os seus parentes aqui no Brasil. E aí? Você vai postar no seu Instagram, olha eu aqui, né, na praia do 007, lá na Tailândia. Que bonito. Ale, a única coisa que eu vejo que pode acontecer para melhorar, eu acho que é exatamente os legisladores e tomadores de decisão, eles começarem a chamar técnicos e especialistas, mas especialistas de verdade, não diversos falsos profetas, como a gente costuma falar por aqui, né? Porque senão só vai dar confusão. Essas pessoas, eles têm que realmente calçar a sandália da humildade e falar: eu sou um legislador, eu não entendo de tecnologia, eu preciso de alguém que está no dia a dia, que sabe como as coisas funcionam, né? Quem faz 3 anos que lê todas as notícias que saem e filtram para conversar com as pessoas, quem sabe como o mundo realmente funciona, o mundo da tecnologia. Eles podem ser políticos, né? Mas de tecnologia eles só provam que eles não entendem absolutamente nada. E assim, a crítica é uma crítica, assim como várias outras notícias que a gente está comentando agora, é mundial. Isso aqui aconteceu nas empresas americanas. Isso aqui está acontecendo em todos os lugares do mundo. Não é exclusividade deles e não é exclusividade nossa. Exato, cara. A gente sempre fala isso daí, cara. A gente tá aqui, a gente não só vê a parte de acompanhar as notícias, a gente acompanha o cenário todo, o cenário político, geopolítico, a gente confronta dados. A gente não pode fechar a cerquinha e achar que a internet é um mundo fechado. Não é. Eu acabei de dar um exemplo para vocês do que aconteceu na Rússia, e são números. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. A Rússia cresceu. Como é que um país cresce com guerra? Me explica isso. É fora da caixinha que o povo pensa. Tá? O povo está sendo muito ingênuo, cara. Bom, é brabo, e eu acredito que telecom ainda vai continuar causando problema, porque é o meio de comunicação em primeiro, ali, ó, no top da lista hoje em dia. Não é o jornal, não é o telefone público que está na rua, é teu celular, meu amigo. É o seu tablet, é a sua máquina conversando com Wi-Fi para o mundo inteiro, mandando informação para todo lado. São as redes sociais, é TikTok. Acorda, cara. Meu Deus do céu. Né? Para de falar de IA, vai morder o pai na bunda, tem que falar assim, já não tenho mais paciência para isso aí, não. Já tá o ano inteiro falando, cara. Essa aqui é a última, a derradeira que a gente também precisa acordar para a vida, né? Mas vamos lá. Agora, a síntese de 2024 para fechar o programa. Né? O que mais ocorreu nesse ano que passou são situações que vai continuar esse ano. Vai, não é só esse ano, vai continuar pro resto da vida. E é por isso que o foco tem que ser mudado e logo. Tira da mão de burocratas e coloque na mão de especialistas. Tire na mão de pessoas que têm bom discursinho e põe nas pessoas que falam a verdade. Porque o que acontece? As campanhas de malware no mundo todo em 2024, né, foram totalmente voltadas para roubo de informação. A informação nunca foi tão valiosa quanto está sendo agora, com o crescimento da inteligência artificial, com as criações de máquinas agora está crescendo mesmo, o Lessons Learning está sendo abastecido, o Big Data já criou raízes, ele está bem distribuído, a cloud virou, não é mais uma coisa mística, a cloud existe. A cloud está sendo utilizada, a troca de informações está mais rápida do que vocês imaginam. As pessoas acham que a mídia social é só para se divertir. Não é. Tem muito mais coisa envolvida. Então, o que acontece? Essas campanhas foram criadas para roubar informações de navegadores, informações de quem está navegando, não só do navegador da máquina, de quem está usando a máquina, dos cookies de autenticação, credenciais salvas para tudo quanto é lado, cartões de crédito espalhados para todo lado, porque a gente não acha nem mais dinheiro, é tudo cartão de crédito. Daqui a pouco vai ser tudo Bitcoin, ou sei lá o quê. Daqui a pouco a gente vai ter um chip que vai ficar pagando com o dedo. Não tem mais o que falar, né? Criptomoeda, o que teve de gente que rodou fazendo cagada com carteira de criptomoeda? Então, assim, acordem para a vida. Né? A informação nunca foi tão importante.
Parem de regulamentar a internet. Parem de regulamentar inteligência artificial. Protejam a informação. Para de ficar dando seu CPF em qualquer porra de farmácia que você vai comprar um AS. Né? Qual que é o nome daquele outro lá que dava caganeira lá? Comprar seus Ducolax para fazer exame, Imosec para você dar uma segurada na portaria, entendeu? Gente, para fechar o programa é isso, Amate. Os caras têm que acordar. Teve campanhas para ferrar as pessoas. Será que ninguém está percebendo qual é o foco que é a informação e não os meios que a conduz? Eu concordo contigo. Existe só um comentário aqui com relação ao roubo de informação ao InfoStealer. Quando a gente compara o InfoStealer com outros tipos de malware, o InfoStealer é muito mais difícil da gente conseguir detectar. Exato. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o ransomware, qual que é o problema do ransomware? É assim, eu vou abrir e eu começo a gravar em vários arquivos em pouco tempo, tá? Eu consigo detectar isso porque não existe um comportamento padrão no sistema operacional para fazer isso daí. Eu vou fazer como é que fala? Um programa que faz um cavalo de Troia, que faz acesso remoto. Não é normal alguns tipos de comunicação da sua máquina abrir para o outro lado. No caso do InfoStealer, ele está fazendo uma consulta em um arquivo, só que esse arquivo ele tem dados que são importantes e ele simplesmente consulta esses dados e manda esses dados para outro lugar. Então, é um programa que lê outros arquivos, que lê outros dados. Só que esses dados são importantes. E daí, aqui, é isso que você estava comentando. Vaza seu histórico de navegação, vaza suas senhas gravadas, vaza os sites que você já esteve, talvez ainda esteja autenticado. Então, é um monte de informação que vai para a mão do bandido. Como é que você faz, né? A pergunta agora é essa. Poxa vida, como é que eu faço, então? Para de pegar programa pirata. Primeira dica. Para de acreditar em tudo que é compartilhado, né? Dá valor para o centímetro quadrado do seu celular. Exato. Porque assim, mas tem o programa, ele custa caro, tá? Por que ele custa caro? Se você trabalhasse nessa empresa, ele não tinha que custar alguma coisa para que ele pudesse pagar o seu salário. Então, existe um motivo para esse programa custar, que seja 1, que seja 10 ou que seja 100. Né? E quando você para fazer a conta não é cara. Tá? Você acha que está caro? Então tá bom. Redzone te dá um cupom de desconto para comprar o Kaspersky, um dos melhores programas de segurança para usuários domésticos e até corporativos, tá? Nós damos um cupom de desconto para vocês. Mas não faz besteira. O Kaspersky vai te proteger em todas as situações? Não. Não existe limite para tudo. Não existe nada disso daí. Mas que vai te ajudar, isso eu garanto que vai. E esse ano a gente ainda vai trazer Go Hacking para você aprender um pouco do que a gente fala, viu? Vocês ficar procurando os falsos profetas por aí, pelo menos vocês podem estudar com gente que está interessada e oferece coisa de nível decente, né? Então, tem muita coisa boa para 2025 e a gente acredita de coração que um pouco, que seja assim, ó, que a gente falou durante o ano inteiro e deu uma recordada aqui numa geral, tem muito mais detalhe, hein? Tem muito mais detalhe. Mas esse daqui são os que deram mais assim, ó, é o tapa na cara de quem não está afim de se mexer, tá? E, além de tudo isso, mantenha o mantra da sua simplicidade e da sua capacidade técnica. Atualiza. Gente, pé direito, vamos começar o ano assim cheio de coisa boa para vocês. Espero que vocês continuem com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Depois revejam o que a gente falou hoje aqui, que é importante vocês poderem estar realmente com isso na cabeça, que essas coisas que nós trouxemos vão te dar condições de tomar decisões melhores e ter opinião mais bem informada dentro de cada um de vocês. Tá bom?
Beijo enorme, bom ano para todos vocês. Eu, Alexandre Merlini, falo tchau, tchau. Fica aqui, Fernanda Mate. Levando luz aos cantos mais escuros da Dark Web, trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.